Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Vamos começar aqui a nossa live sobre comunicação, oratória. Lembrando que eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês. Essa live serve para destravar a sua comunicação. Se você tem medo de falar em público, medo de se comunicar, essa live é para você. Professor, como é que eu vou falar bem em público? Eu tenho muito medo, eu sou muito travado, eu não consigo me comunicar bem. Então essa live é para você tirar essas dúvidas, para que você se comunique bem. Afinal, galera, falar bem em público, você se comunicar com confiança, não deve ser opcional. Eu estou repetindo isso daqui diversas vezes. Você que está assistindo essa live mais uma vez, você já deve estar cansado de saber que eu digo constantemente: comunicação não deve ser opcional para você. Deixa eu só ajustar um ponto aqui, galera, rapidão. Pronto. A comunicação não deve ser opcional para você. Ela deve ser obrigatório. Professor, se eu escolher que isso seja opcional, o que vai acontecer comigo? Se você escolhe ser opcional a comunicação na sua vida, você também escolhe ser opcional o sucesso na sua vida. Turma, agora há pouco que eu entrei aqui, eu percebi que muita gente tem medo de falar em público, está muito mais relacionado à sua mentalidade. A maioria das pessoas não conseguem destravar para falar bem em público por causa de muitas síndromes. Eu até anotei algumas síndromes aqui que a gente pode conversar sobre isso. Lembrando, se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, faz a sua pergunta aqui, traz a sua dúvida que eu estou aqui para te ajudar. Mas um ponto muito importante: se você resolver o seu problema da sua mentalidade, de como você se enxerga, como você se vê diante das pessoas, diante de um público, diante de um ambiente, você já tem meio caminho andado para se comunicar bem. O problema da maioria das pessoas que não se comunicam bem é a mentalidade, é como elas se enxergam. Se você acha que não é capaz, que as pessoas vão te julgar constantemente, que você é uma pessoa que não é boa o suficiente para falar em público, adivinha o que vai acontecer? Você vai se comunicar de qualquer jeito. Quer um exemplo? Acontece muito algo que a sociologia já estudou, que se chama profecia autorrealizável. Quem aqui já estudou sobre isso? Profecia autorrealizável. O que é isso, professor? Eu acredito tanto que algo ruim vai acontecer. Eu acredito tanto que algo ruim vai acontecer na minha apresentação, na minha exposição, quando eu vou falar em público, quando eu vou palestrar, que de tanto você pensar naquilo, isso acontece. É uma profecia autorrealizável. O seu cérebro dá um jeito de que aquilo se torne real. Parece meio maluquice, mas olha só, a sociologia que estudou isso. Você pensa tanto numa catástrofe que a catástrofe ela acontece. Me diz se isso já não aconteceu com você. Você estava com tanto medo de errar em público? Por exemplo, professor, fiquei com tanto medo de esquecer uma informação que quando eu cheguei lá para falar em público eu esqueci a informação. É porque você acreditou muito nisso. Você saiu da sua casa pensando nessa catástrofe e o cérebro deu um jeito de realizar. Mas olha só, o cérebro não fez isso para sacanear com você. O cérebro fez isso para que você entrasse num modo de coerência. Então, cada vez que você acredita que não é boa para falar em público, não é bom para falar em público, o cérebro dá um jeito de tornar aquilo coerente. E eu já disse muitas vezes aqui para vocês para tomarem cuidado com aquilo que vocês verbalizam. Se você verbaliza que não é boa para falar bem em público, se você verbaliza que não vai conseguir destravar a sua comunicação, você acredita que isso é só uma reclamação. Não, professor, é porque eu não sou boa para falar, eu não sou bom para falar. Você pensa que isso é só uma reclamação, só que o seu cérebro entende como um comando. Você está ali comandando o seu cérebro constantemente para ele focar nessa catástrofe. Eu não sou boa, eu não sou bom para falar, eu não vou conseguir me expressar bem. Você acha que é reclamação, mas você está mandando o tempo inteiro para o seu cérebro a informação de que você não é capaz. É um comando. E aí você vai comandando o seu cérebro dia após dia e chega um momento que já é natural para você negar oportunidades. Você nega a oportunidade de falar, nega a oportunidade de se expressar, você não consegue destravar aqui diante das câmeras. E tem alguns pontos que eu trouxe para vocês agora. Eu acredito que eu vou repetir muito esse assunto aqui, porque eu fiquei bem pensativo depois da última live, o tanto de pessoas que apareceram aqui com medo de falar em público. E o tanto que elas são prejudicadas por causa dessas síndromes que eu coloquei aqui. Se eu até lembrar de outras síndromes, eu vou falar. Mas eu acredito que essas quatro aqui, um, dois, três, quatro, sim, essas quatro síndromes são as que mais destroem você de se comunicar. Ah, você que está chegando agora aí,
Qual a sua maior dificuldade na comunicação? Já traz a sua dúvida que eu estou aqui para te ajudar. Deixa eu só traz a sua dúvida aí que eu estou aqui para te ajudar. Deixa eu ajustar. Pronto. Primeiro, galera, essa síndrome aqui, eu acredito que a maioria de vocês estão passando por isso. Me diz aqui quem sofre com a síndrome do impostor. Diga assim, escreve aqui para mim, quem sofre com a síndrome do impostor? Professor, explica mais ou menos o que seria essa síndrome do impostor. Não importa o quanto você estude, o quanto você se dedica, o quanto que você busca novos conhecimentos, você acredita que não é capaz. Você sente que daquele ambiente você não é a melhor pessoa, o melhor profissional, você sempre está passando por essa dificuldade que é acreditar mais em você. E vocês sabiam que a síndrome do impostor, ela afeta a maioria dos profissionais? Eu, por exemplo, no início da minha carreira, olha o que a Alice falou aqui. Pânico, esqueço o que ia falar, travo. Você está passando nisso pelo sequestro das emoções. Tenho falado muito aqui sobre isso. Você está passando por um sequestro emocional. Quando você vê o ato de falar em público como uma ameaça, o cérebro procura te defender de alguma forma. E para te proteger, ele faz com que você sinta um monte de emoções, sensações como sudorese, taquicardia, dar um branco, ânsia de vômito, desmaios ou sensações de desmaios. Tudo isso o cérebro faz para tentar te proteger. Na verdade, ele quer te proteger da situação porque você já percebeu a situação como uma ameaça. Não é que falar em público é ameaçador. É você quem percebeu que é uma ameaça, viu, Nice? Aí eu te faço um convite. Se você quiser destravar a sua comunicação em até 4 semanas, aprender mais sobre como controlar esse seu emocional, para falar com tranquilidade, se expressar com confiança, clica no link da bio e entra no meu desafio. Por apenas R$ 97, você pode destravar a sua comunicação e falar melhor em público. Professor, eu não tenho como fazer esse investimento agora de R$ 97. Então faz o investimento em você de R$ 37, que é no meu workshop para você vencer o medo de falar em público. Ele já está todo gravado, organizado, com os exercícios para você fazer, tem técnicas para controlar seu emocional e ele é apenas R$ 37. Ele não está disponível no link da bio, tá? Se você quiser esse workshop de R$ 37, vai lá no meu direct e envia comunicação. Se você enviar comunicação, a gente envia o link lá para você, tá bom? Então, primeiro ponto, quem aqui sofre, galera, com essa síndrome do impostor? Lembrando que eu vou repetir mais vezes essa live aqui, porque eu acredito que ela é muito importante para vocês. Síndrome do impostor. Não importa o quanto você se prepare, você sente que não é capaz, que não é bom o suficiente, que não é bom o suficiente. Você se sente inferior em alguns ambientes. Sente que aquele ambiente não é para você. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, galera. Eu acredito que a minha luz está para acabar aqui. Eu vou ter que ligar outra luz. Eu já vou deixar preparada aqui. Calma aí. Eu já vou deixar preparada outra luz aqui, para não correr o risco. Pronto, peraí. Agora sim. Qualquer coisa assim que apagar uma luz, eu ligo a outra. Então, pessoal, a síndrome do impostor. Professor, não importa o quanto que eu estude. Parece que eu sinto que eu não sou bom o suficiente. Eu não sou bom o suficiente. Essa síndrome, ela te impede de falar em público. Porque quando você tem a síndrome do impostor, você transmite para outras pessoas que você não confia em você. E aí é um problema, viu, galera? Se você não confia em você, deixa eu aumentar mais, não sei porque está diminuindo minha luz. Se você não confia em você, o público não vai confiar. Você, como comunicador, deve ser a primeira pessoa a transmitir para o público que confia naquilo que está dizendo. Eu até falo para os meus alunos, principalmente na aula de convicção, tem uma aula do meu desafio que ela é só sobre convicção. E eu falo assim, se você não confia em você, se não confia na sua mensagem, se você não confia no que você vai transmitir para as pessoas, você passa essa falta de confiança. E essa falta de confiança faz com que o público não goste de você, cria uma antipatia por você. Então, o que eu devo fazer, professor? Comece a exercitar a autoconfiança. Você entender que tem sim o conhecimento necessário, que você já é boa, já é bom o suficiente para falar em público, você já é boa o suficiente, o conhecimento que você tem já é suficiente para as pessoas. A síndrome do impostor hoje, ela está destruindo a maioria das pessoas aqui que desejam se comunicar bem. E você não está se comunicando bem em público por causa disso.
agora sim, eu vou ligar aqui a minha luz. Deixa eu ver, mudar para cá. Pronto. Agora sim. Então você não está se comunicando bem em público por causa da síndrome do impostor. Outro ponto que te atrapalha, galera, vocês que estão entrando agora aqui, se você tem alguma dúvida, se você quer melhorar a sua comunicação, destravar a sua fala em público, faz a sua pergunta, traz a sua dúvida aqui, ó, que eu estou aqui para te ajudar. Outra síndrome que vai te atrapalhar muito de falar em público é a síndrome do agradador. Essa síndrome aqui atrapalha a sua comunicação porque muitas pessoas não conseguem se posicionar, elas não conseguem transmitir confiança na fala, porque a síndrome do agradador faz com que você não queira entrar em conflito com as pessoas. Como falar bem na sala de aula? Michael, me responde aqui. Olha, como falar bem na sala de aula? Você tem que dominar um conteúdo, viu? Você tem que dominar o assunto que você queira falar e você precisa utilizar estratégias de oratória para poder chamar a atenção das pessoas, ter mais clareza. Tem um mundo aqui, ó, só de você falar como falar bem na sala de aula. Tem um universo de coisa que eu posso te ensinar. Você tem que me dizer de uma maneira mais específica o que você sofre mais. Eu já ia até te passar um monte de conselho aqui, mas a gente ia passar uma noite inteira e eu não ia terminar. Só me passa uma informação aqui. O que mais hoje te prejudica de falar em público? Qual é a sua maior dificuldade? Me diz aqui, professor, eu tenho uma dificuldade tal. Qual é a sua maior dificuldade que eu consigo te responder de maneira mais direta? O Adilson disse assim: como falar para o público da igreja? Primeiro você tem que entender sobre o seu público, Adilson. Se é o seu público da igreja, aí você tem que entender o seguinte: sobre o que você vai falar. Sempre tem que partir do seu conteúdo. O que você vai falar e para quem você vai falar. Já anota isso daí. O que vai falar e para quem vai falar. Quando você sabe para quem você vai falar, com quem você vai falar, aí você começa a organizar o seu conteúdo. Boa noite, Valdemir, tudo bem? Olha, uns alunos entrando aqui, galera. Uns alunos do meu desafio entrando aqui. Seja muito bem-vindo, Valdemir. Estou fazendo agora uma live corujão aqui. Corujão, são 9h37, não chegou nem a 10 horas ainda. O Gabriel disse assim, nervosismo. Ok. Gabriel, o nervosismo, ele vem de diversas fontes. Pode ser o medo do julgamento, pode ser o medo de errar, o medo de você esquecer algumas informações. Tá vendo só? O nervosismo ele é bem amplo. Professor, o nervosismo me atrapalha de falar bem. Então agora você vai ter que aprofundar ainda mais. Esse nervosismo ele é causado pelo quê? O medo do julgamento das pessoas? Você tem medo de errar e pagar vexa, como o pessoal fala assim? Tá? E as pessoas rirem de você? Quanto mais você aprofundar nas principais dores, quanto mais específico você conseguir responder a essas perguntas, melhor você identifica o problema e aí você vai na raiz. Acho que meu nervosismo é o medo do julgamento das pessoas mesmo. Isso aí, Michael. Pronto, já está começando a identificar. Aí agora eu vou te passar um conselho que eu passo muito para os alunos aqui, que você é um conselho que é doloroso, mas é uma verdade e você precisa escutar. Fica aí que eu já vou falar. Quando eu começo a falar, o nervosismo toma de conta, parece aquele sonho de IA, me atrapalho todo, você está passando smart, você está passando pelo sequestro das emoções. Cada vez que a sua emoção domina o jogo, você não consegue se comunicar com confiança, porque você está falando muito mais dominado pela emoção do que pela razão. E o seu conteúdo ele está na parte racional. Se você quiser destravar mais isso, quer aprender técnicas de oratória e comunicação para controlar as emoções, nunca mais passar por isso daqui, nem pelo branco ou nervosismo, eu te aconselho a entrar no meu desafio. Eu tenho um desafio de comunicação e oratória para você destravar em até 4 semanas e tem diversas técnicas e exercícios para você aplicar no seu dia a dia e vencer esse medo aqui. Deixa eu ver outro ponto. A maior dificuldade é ter medo de errar algumas palavras e me perder ao longo do discurso. Pronto. Agora aqui vai entrar uma outra questão. O Kimol falou isso daqui, é Kimol, né? A maior dificuldade é ter medo de errar algumas palavras e me perder ao longo do discurso. Olha um detalhe aqui. Pessoal, já já eu volto para o assunto que eu comecei, mas olha o que eu vou te passar agora aqui, Kimol. Você está com medo de algo que não aconteceu. Está percebendo isso? Você acabou de me falar um medo de algo que não aconteceu ainda. Então você está passando por um processo que é o pensamento catastrófico. O pensamento catastrófico é quando eu imagino, eu projeto uma situação no futuro
e eu acredito que aquilo vai acontecer. E acaba se tornando uma profecia autorrealizável, que é um dos 3 inimigos que eu ensino no meu desafio. Quando você passa por esse processo de catatrofização, é um nome bem difícil mesmo, que é você olhar para a catástrofe, você fica cheio de pensamentos catastróficos. E aí você imagina que algo ruim vai acontecer, que eu vou esquecer. Você acabou de dizer aqui, ó, me perder ao longo do discurso. Isso ainda não aconteceu, mas na sua cabeça já. Se isso já aconteceu na sua cabeça, adivinha o que vai acontecer? O cérebro ele começa a dar uma pane, você começa a entrar em nervosismo, sudorese, taquicardia, porque na sua cabeça isso já é real. É por isso que eu ensino os meus alunos sobre visualização positiva. Quem é meu aluno que está aqui, ó, já está cansado de saber dessa técnica, a visualização positiva. Aí você deve pensar assim, nossa, mas lá vem o professor falar de visualização positiva, isso é coisa de coaching. Não é não, galera. Vocês já fazem visualização, só que fazem visualização catastrófica. Toda vez que você me diz isso daqui, ó, eu tenho medo de errar algumas palavras e me perder ao longo do discurso. Tá vendo que é no futuro? Isso não aconteceu. Só que você já está visualizando uma catástrofe ao invés de visualizar uma apresentação positiva. Qual é o meu conselho aqui para você, Kimol? Eu tô te chamando assim porque tá o nome aqui, tá? Qual é o conselho para você? Porque ao invés de você pensar desse jeito aqui, ó, eu tenho medo de me perder ao longo do discurso e errar algumas palavras. Por que você não substitui esse pensamento catastrófico por uma visualização positiva? Professor, eu me imagino me comunicando com confiança, lembrando de tudo o que eu vou dizer e as pessoas interagindo comigo. Olha que diferença. Isso que eu acabei de te falar agora é uma técnica. É a autossugestão mais a visualização positiva. Você vai visualizar lá na frente a sua apresentação, sendo um sucesso, porque agora você imagina que você pode errar. Quanto mais você tem medo de errar, mais o erro acontece. Quanto mais você coloca na sua mente que é possível você acertar e fazer uma boa apresentação, mais você tem a tendência de fazer uma boa apresentação. Pessoal, vamos fazer a pergunta de vocês aí. Se eu esquecer, se eu pular a pergunta de alguém aqui, faz a pergunta novamente, tá? Deixa eu ver outra coisa aqui. Nervosismo. Boa noite, pessoal. E se você quer destravar a sua comunicação em até 4 semanas e em 4 pilares, clica no link da bio. Entra lá no meu desafio para você destravar a sua comunicação. Hein? Deixa eu ver outro ponto aqui. Eu acredito que eu não pulei mais ninguém, não. Eu também fico nervoso do lado de uma pessoa que eu estava gostando. Isso é normal, viu, Gabriel? Quando a gente está gostando de alguém, a gente tem medo, a gente tem nervosismo de errar, a gente quer acertar. Ainda mais quando a gente está naquele período assim de, eu não sei se é o seu caso, você está gostando de maneira romântica de alguém. Quando é assim, a gente sente um certo nervosismo mesmo. Isso faz parte, é normal. Se você gosta de uma pessoa, gosta mais que amigo, ou se você estiver falando mesmo de gostar da pessoa com uma amizade, isso pode acontecer também. Porque aqui entra a questão do agradar. Olha o que eu acabei de falar para vocês aqui. Existem síndromes que te impedem de falar bem em público. Uma dessas síndromes é a do agradador. Quando você quer agradar demais as pessoas, isso te impede de estar na sua essência, de você se comunicar bem. Galera, eu acabei de colocar isso daqui. Vocês acreditam? Eu acabei de colocar isso aqui no papel e eu estou pensando seriamente em fazer uma aula para os meus alunos do desafio sobre isso aqui. Porque são 4 síndromes que te impedem de falar bem em público. Veio agora aqui essa organização. Eu já falei sobre isso em algumas palestras, apresentações, mas veio agora aqui para vocês. E uma dessas síndromes é a do agradador. Só que quando eu tenho o agradador muito lá no alto, eu tenho medo de entrar em desacordo com as pessoas, eu tenho medo de desagradar as pessoas e aí eu não consigo me comunicar na minha essência. Imagina só que eu começo essa live aqui e eu estou com medo de desagradar vocês. Eu estou com muito medo de falar alguma palavrinha errada ou algo que faça desmerecer a minha credibilidade. Se eu faço isso, Elaine, a Elaine aqui, ó, muito blá blá blá, repetitivo, só cair fora, minha amiga. Se tá muito repetitivo para você, vaza. Outro ponto aqui, ó, para vocês, síndrome do agradador. Esse agradador, se eu estou entrando em desacordo com as pessoas, o que vai acontecer? Eu não entro na minha essência.
Se eu não entro na minha essência, eu não consigo comunicar os meus valores para as pessoas de maneira mais poderosa. Imagina só, eu estou com medo. Inclusive aqui, ó, estou com medo de desagradar a Elaine, que está falando aqui que tem muito blá 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 e é repetitivo. Se eu estivesse com medo de desagradar ela, eu não faria essa live aqui. Mas como eu estou pouco me lascando, me ferrando, não estou nem aí, viu, Elaine, se eu estou te desagradando aqui. Como eu não estou nem aí, eu estou entregando na minha essência. E cada pessoa que vier aqui falar, essa live não serve, essa live é blá blá blá, é muito repetitiva, vaza. Não é para você, vai embora, vaza, vaza, vaza. Se eu tivesse com o meu agradador no talo, o que aconteceria aqui, ó? Acabou de acontecer, isso é muito bom quando acontece ao vivo. A Elaine falou assim: é muito blá blá blá, é muito repetitivo. Se eu tivesse o agradador lá no talo, o que aconteceria comigo agora? Eu faria assim, ó. Pô, Elaine, desculpa, o que você quer que eu faça para você? Nossa, a live tá desagradando. Nossa, mas eu tô me doendo por isso. Nossa, eu vou desligar a live porque eu tô desagradando a Elaine. Ela que é o centro do nosso universo, gente. Ai, meu Deus. Eu não vou dormir hoje. Se eu tivesse meu agradador no talo, eu estaria desse jeito. Mas como eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para passar a minha mensagem. E se eu tenho essa mensagem, eu vou falar. E quantas vezes forem necessárias, eu vou falar. Aí eu consigo me comunicar na minha essência. Tá vendo só? Aconteceu ao vivo e agora aqui. Eu gosto até de ver, até que os meus alunos estejam aqui para ver isso acontecendo, para eles perceberem como esse tipo de situação acontece. Olha, eu estou na faculdade, eu estou sofrendo na faculdade. Sempre tem que apresentar trabalho. Eu travo. Érica, entra no meu desafio. Isso vai te destravar muito. Vai destravar muito a sua comunicação e vai te ajudar a falar melhor em público. No meu desafio, você aprende os pilares para destravar sua comunicação, falar com confiança. Até o meu aluno aqui, ó, cadê ele aqui? O Valdemir até falou: gente, entrem no curso. Há sempre alguém para desvalorizar o trabalho dos outros. Bora ver. Isso aí, isso aí. Aqui tem demais, viu, gente? Mas é que nem eu vou falar uma coisa para vocês. No início, quando eu comecei a fazer lives aqui na internet, eu não tinha muito hábito ainda dessa galera que entrava aqui para criticar. Aí no início, eu ficava muito incomodado com essas pessoas e me atrapalhava muito. Hoje não, hoje eu já entendi o lugar delas. O lugar delas é essa mesmo. Talvez elas mudem, mas o lugar delas é esse. E a gente precisa estar preparado na nossa comunicação para enfrentar esse tipo de pessoa. Então, quando elas chegam aqui, a primeira coisa que você tem que entender, o legal é que, não esqueci o nome dela, essa Elaine que entrou aqui para falar, blá blá blá, entrou justamente no que eu acabei de falar para vocês, agradador. Se eu tivesse a síndrome do agradador lá no talo, eu iria me desestabilizar. Eu ia querer fechar a live. Ó, como eu faço para melhorar a dicção? Luna, fica aí que eu vou te passar uns conselhos já já. Vou só terminar essa linha de raciocínio e já te passo esses conselhos. Fica aí na live. E já vão curtindo, viu, pessoal? Eu tenho uma meta aqui de rosinha também, já ajuda o professor aí. Se eu tivesse o meu agradador muito alto, eu ia fechar a live. Isso ia me impactar, porque a pessoa veio aqui para criticar o meu trabalho. Agora eu não estou aqui para agradar. Eu aprendi com a oratória que a síndrome do agradador atrapalha de eu me comunicar na minha essência. E galera, prestem todos vocês atenção, tanto quem já é meu aluno quanto quem ainda não é meu aluno aqui. Cuidado com a síndrome do agradador. Quando você vai falar em público, o que importa mais é sua mensagem, não é você. Então, se as pessoas chegarem aqui, seja numa live ou então numa apresentação ao vivo, numa apresentação no presencial, e alguém te criticar, não carregue para você. Isso diz sobre a outra pessoa. E não coloque o agradador na frente. Porque quando você é um comunicador, não é o agradador que deve reinar. Quem deve reinar é a sua mensagem. Se você deixa o agradador reinar, qualquer crítica externa vai te afetar. Toma cuidado com isso. Outra síndrome. Antes de eu responder a síndrome, eu já vou responder aqui as outras perguntas de vocês. Mas vocês entendem a importância disso? Primeiro, a síndrome do impostor. A do impostor é: eu não me sinto capaz, eu não me sinto bom o suficiente. Por mais que eu estude, eu sinto sem confiança de me comunicar. Isso atrapalha a sua comunicação. Segundo, síndrome do agradador. E o legal é que entrou uma pessoa me criticando aqui, e se eu tivesse a síndrome do agradador no talo, eu não conseguiria seguir a minha live. Mas, ó, se a pessoa não gosta, se você não gosta desse assunto,
Se você não gosta do professor que está falando, a porta da rua é a serventia da casa. Pode ir embora. Vaza. Entende? Porque eu não estou aqui para agradar as pessoas, eu estou aqui para passar minha mensagem. E quem estiver com a mente aberta vai receber esse conselho, essa orientação e vai mudar a própria vida. Se eu fosse um agradador, eu não conseguiria transmitir minha mensagem para vocês, pessoal. Porque, primeiro, para você ser um agradador, você perde a sua personalidade. Sabia disso? E eu já perdi muitas vezes a minha personalidade para agradar outras pessoas. E aí não tem como você ser um comunicador impactante se você vive para agradar os outros. E a cada vez que você vive agradando os outros, você perde uma pequena parcela da sua personalidade que seria essencial para sua comunicação ser poderosa. Agora, quando eu tenho minha personalidade, claro, com muito respeito, viu, pessoal? Eu tenho que me comunicar com respeito, mas você tem que saber colocar as pessoas no lugar delas quando elas ultrapassam os limites. Ó, a pessoa chegou aqui falando muito blá blá blá. Eu coloquei ela no lugar dela, vaza, a live não é para você, pode ir embora. Pode ir embora, pode ir tranquilamente, eu não estou aqui para te agradar. Então, trabalhem isso na comunicação de vocês. Eu até gosto que essas situações, claro que ninguém gosta 100%, mas eu até gosto que algumas situações aconteçam aqui no ao vivo para vocês verem como eu vou agir. Porque para vocês verem na prática como eu estou agindo e você pegue essa coragem e também se posicione. Porque, galera, a comunicação é muito mais sobre posicionamento, coragem. Você pode me perguntar assim, Rony, o que eu devo fazer urgentemente para melhorar minha comunicação? Coragem. Se você não exercita a sua coragem, se você não tem autoconfiança, não tem como você aprender as técnicas de oratória, porque técnica de oratória para você aplicar é necessário coragem. Eu preciso de coragem para me expor, coragem para repetir, coragem para receber críticas, coragem para receber julgamento das pessoas, coragem. Comunicação é muito sobre coragem. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Gente, se eu pulei a pergunta de alguém, faz a pergunta de novo, por favor. Que mais, que mais, que mais? Cadê? Eu estou sofrendo na faculdade, já respondi aqui. Sempre tem que aprender. Eu pulei alguém? Eu também fico nervoso, não, já respondi. Muito blá blá. A Anissa até riu aqui, né, Anissa? Deixa eu ver o que mais aqui. Tem alguma outra pergunta? Eu acho que eu já respondi todo mundo. Ah, tá. Como faço para melhorar a minha dicção? Luna, você ainda está por aí? Só me responde assim. Sim, professor? Diz aí, Luna. Você ainda está por aqui? Nome bonito, inclusive, viu? Luna. Vem de lua, né? Luna é lua em espanhol. Eu tenho que aprender isso. Eu desestabilizo fácil e começo a chorar. Eu já fui assim, Érica. Eu já desestabilizava muito hoje. Mas quer saber uma dica? Passa mais por essas situações. Se lança mais nessas situações. Você só vai ganhar casca grossa em algumas situações na arte de falar em público passando pela situação. Eu acabei de passar por essa situação, não foi a primeira. Você acha que por que eu segui minha vida aqui normalmente? Porque não foi a primeira. Talvez a pessoa até já entrou aqui, já me viu falar sobre o mesmo assunto, mas é que a pessoa quer também que eu fale só um assunto para ela, né? Eu preciso falar várias vezes o mesmo assunto aqui, porque tem muita gente nova entrando. E às vezes a pessoa quer ser a estrelinha, o umbigo do universo. Ah, se o professor não falar todo dia uma coisa diferente para mim, eu não quero. Meu amigo, não é só você que existe no universo, tá? Eu preciso repetir alguns assuntos aqui para poder outras pessoas novas aprenderem sobre isso também. O que mais aqui? Deixa eu ver. Eu também quero saber isso, como melhorar a dicção. Pronto. Eu acho que ela me respondeu. Gente, ela me respondeu. Eu esqueço as palavras quando vou falar e perco o raciocínio. É horrível. Fica aí, Flavinha. Já te respondo. Cada live do senhor é uma aula, professor Rony. Obrigado, Valdemir. Obrigado. Fico feliz por isso. Deixa eu ver um outro ponto aqui. Cadê? Eu tenho que aprender isso. Eu não sei se a minha ainda me respondeu. Ô, Luna, ainda tá por aí? Gente, eu sempre pergunto, que às vezes a pessoa ela faz a pergunta, mas vai embora, tá? Aí eu vou responder pro vazio aqui. Ela não respondeu. Perfeito. Mas vocês querem que eu responda a pergunta dela para vocês? Como é que eu posso cuidar mais da dicção para falar melhor? Me diz aqui. Sim. Escreve aí. Sim, sim. O Valdemir já disse sim aqui. Também quero saber isso. Como melhorar a dicção. Perfeito. Sim, sim. Eu vou me aprofundar num ponto bem interessante aqui com vocês. Dicção, galera. Qual é um dos problemas que mais atrapalha a dicção das pessoas? Primeiro é o emocional. Não tem como desligar disso.
A maior causa de péssima dicção se chama ansiedade. Me diz aqui, quem é ansioso ou ansiosa? Fala assim, eu, escreve eu. Se você é muito ansioso ou ansiosa, isso vai afetar diretamente a sua dicção. E a maioria das pessoas que olha aqui, ó, muita gente com ansiedade. Se você tem muita ansiedade, essa ansiedade ela vai passar para o seu corpo. Você vai ter uma pane mental e aí você vai tentar o mais rápido possível terminar o seu discurso. Me diz que isso não acontece com você. Você mal começa a sua apresentação e você já quer vomitar informação, você já quer falar muito rápido porque você quer terminar com aquela situação. Professor, quanto mais rápido eu falo, melhor para mim porque eu vou embora logo. Olha o desespero que eu falei aqui. Quando você tem muita ansiedade para falar em público, você quer passar informação rápido, porque você quer ir embora rápido daquela situação. Só que o teu pensamento, a velocidade do pensamento, ela é muito mais rápida do que a velocidade da fala. O pensamento ele é bem mais rápido. É como se o seu pensamento ele fosse uma Ferrari e a sua fala fosse a sua boca, a sua fala mesmo. Ela fosse um Fusquinha. Aí imagina só, a Ferrari é muito rápida. O Fusquinha não vai acompanhar. Então é muito difícil o pensamento ou a boca ir na mesma velocidade do pensamento. Então o que eu preciso fazer primeiro, professor? Primeiro diminua a ansiedade. Estão entendendo aqui, galera? Diz assim, sim, primeiro diminui a ansiedade. Diminuindo a ansiedade, você pode fazer exercício de respiração profunda, você pode fazer meditação, sabe aquelas meditações que você inspira e expira? Você tem que fazer exercício de respiração profunda antes de qualquer apresentação. Pronto, professor, eu cuidei ali da minha ansiedade. Só de cuidar da ansiedade você já vai evitar engolir as sílabas, falar as palavras pela metade. Você vai evitar abrir pouco a boca, porque as pessoas que falam muito rápido, elas falam com a boca muito fechadinha. Então você já vai evitar tropeçar nas palavras. Um outro detalhe, você vai também evitar atropelar as informações. Você mal está terminando uma linha de raciocínio e já quer começar outra. E as pessoas não vão te acompanhar. Tá vendo só como cuidando só da ansiedade você já melhora muito a sua dicção? Professor, diminuir a ansiedade. Vamos para um ponto mais físico, fisiológico do nosso corpo? Bora. Melhorei ali a minha ansiedade, diminuí. Diminuir a ansiedade, você agora tem que observar alguns pontos. Primeiro, você abre a boca para falar? Claro, professor, todo mundo abre a boca para falar. Não, não é esse ponto. Você abre mais a boca para falar? Você degusta as sílabas, degusta as palavras? Eu estou usando mesmo essa palavra, degustar. Sabe quando você pega um bombom ou então uma fruta que você gosta muito e você come essa fruta e você degusta essa fruta, degusta esse alimento? A mesma coisa é a dicção. Quando você não degusta as palavras, ou seja, falar as sílabas, terminar as palavras, falar as palavras até o fim, tem gente que engole muitas palavras. Toda vez que você degusta as palavras, você fala melhor. E uma das maneiras de você fazer isso é abrindo mais a boca. Então, quando eu abro mais a boca para falar, olha a diferença para minha boca agora, galera. Agora eu vou falar muito rápido com vocês. Eu vou falar bem rápido assim com vocês, eu não vou abrir muito a boca. Vocês estão começando a perceber que eu estou me atrapalhando na fala aqui, porque eu estou abrindo pouco a boca? Quem abre pouco a boca tem uma péssima dicção. Eu não estou falando para você exagerar assim, desse jeito, oi pessoal. Não. Mas abre um pouco mais a boca. Abre de maneira um pouco mais leve para você projetar melhor os sons das palavras. Outro conselho, fale as palavras até o final. Não fique engolindo as sílabas. Fale até o final. Não é para você falar perfeito, viu? Não é falar as palavras de maneira perfeita, mas pelo menos tenta degustar as palavras até o final. Controla essa ansiedade aí. Abra mais a boca, deguste mais as palavras e tem exercícios que você pode fazer. Primeiro exercício, já anota aí. Fale de maneira exagerada. Exercite falar de maneira exagerada, principalmente as vogais A, E, I, O, U. Olha como eu vou falar agora. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu estou fazendo esse exercício de propósito para diminuir a velocidade da minha fala e degustar as palavras. Todo exercício de dicção, entenda, todo exercício de dicção ele é esquisito. Eu tô para ver um exercício de dicção que é tranquilo. A maioria é esquisito.
E esse é um dos exercícios. Olha aqui, o Valdemir já está organizando. Olha que legal. Primeiro exercício, fale de maneira exagerada. Muito bom, Valdemir. Segundo exercício que vocês devem fazer. Falei de maneira exagerada? Agora você vai pegar a sua caneta, pode pegar qualquer caneta. Eu pego uma caneta Bic aqui. Ó. Uma caneta Bic, você vai colocar aqui entre os dentes. Assim, ó. Mas segura com a sua mão, não segura com o dente não, ó, porque se você faz isso, você vai forçar seu dente. Tem que segurar com a mão. Vai colocar desse jeito aqui, e aí você vai fazer qualquer leitura ou qualquer apresentação. Se você faz um pequeno aquecimento falando desse jeito com a caneta, tá vendo só como eu estou exercitando a abrir mais a minha mandíbula? Porque esse músculo aqui, galera, do nosso rosto, ele é um dos mais fortes. É um dos músculos mais fortes que nós temos no corpo. E quando ele está muito enrijecido pelo nervosismo, você vai travar aqui, ó, você trava. E aí você não consegue abrir muito a boca. Então esse exercício, ele já vai te ajudar. Segundo exercício que já vai te ajudar aqui. Coloque essa caneta na boca e você pode falar qualquer coisa por 1 minuto, fazer uma apresentação pessoal por 1 minuto, ou então você pode pegar um livro, pega um livro aí e faz uma leitura em voz alta com a caneta desse jeito aqui. Fechado? E um outro ponto que você deve fazer. Anota esse terceiro exercício, terceiro e último. Aqui já vou ajudar muito vocês com isso. Terceiro e último para dicção. Leia destrava-línguas. Galera, destrava-língua é muito bom. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Eu fui bem aqui, hein? São 10 horas, eu tô com um pouco de sono e cansado e ainda consegui falar esse. O que é mais difícil para mim? Teto sujo, chão sujo. Teto sujo, chão sujo. Teto sujo, chão sujo. Tem aquele do A filha da Xuxa se chama Sasha. A filha da Xuxa se chama Sasha. Tá vendo só? Exercícios de destrava-língua. Esses 3 aqui, falar de maneira exagerada, colocar a caneta na boca para você fazer esse exercício aqui e fazer destrava-línguas já vai te ajudar muito. Se bem que tem um primeiro que você não pode pular. Primeiro é o que, galera? Lembra aí. Diminua a ansiedade. Se você não diminuir a ansiedade, não controlar suas emoções, não tem técnica de dicção que te ajude, não tem exercício que te ajude. Deixa eu ver o que mais. Pulei mais alguém? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Como melhorar a dicção? Eu esqueço as palavras que eu não vou falar, perco o raciocínio, é horrível. Isso daqui é a sequência das emoções, tá, galera? Eu já falei muito sobre esse ponto aqui, Flavinha, sobre você esquecer. Entenda que esquecimento, ele tem muito mais a ver com excesso de informação do que com falta de informação. Se fosse falta de informação, você não lembraria depois. Só que a maioria das pessoas que passam por esquecer as palavras, esquece o que vai dizer e se perde na hora de dizer, elas na verdade passam pelo esquecimento, não é esquecimento, é um excesso de informação temporária. Quando você vai falar em público, ao invés do seu cérebro estar focado na entrega do conteúdo, você está muito focada no medo de errar. E aí você tem uma pane na sua cabeça porque o cérebro não consegue decidir. Ou eu presto atenção no conteúdo que eu devo passar, ou eu presto atenção no medo que eu estou aqui do julgamento. E na maioria das vezes o cérebro vai preferir se concentrar no medo do julgamento porque você quer se preservar, se proteger. Entende isso? Então o que eu devo fazer, professor, para não esquecer mais? Primeiro, tenha domínio do conteúdo, domínio da estrutura que você vai distribuir esse conteúdo e domínio das suas emoções. São 3 domínios essenciais: domínio de emoção, domínio de conteúdo e domínio de estrutura. Olha que aula, galera. Eu vou começar a cobrar essas lives, viu? Eu vou fazer essas lives fechadas aqui, começar a cobrar isso. Então, se você tem domínio emocional, domínio de conteúdo e domínio de estrutura, você consegue se apresentar bem. Que mais? Que mais? Que mais? Hoje eu passei uma parte do dia ouvindo música que parece que eu tô até cantarolando aqui, tá vendo só? Deixa eu ver aqui. O que mais, galera? Mais alguma pergunta? Faz muito sentido isso aí. Muito bom, professor. Aula top. Valeu, Valdemir. Gente, aqui o Valdemir, ele é meu aluno, viu? Do desafio. Inclusive, eu vou fazer a análise do teu vídeo, viu, Valdemir? Que você mandou aí dentro do prazo. O prazo é até amanhã ali para enviar o vídeo.
Eu fiz um desafio com os meus alunos, que eu pedi para eles lá no grupo que se eles fizessem a gravação de um vídeo, de acordo com o exercício que eu passei lá, ou qualquer vídeo que eles quisessem, se eles me enviassem até amanhã, amanhã é quarta-feira, se eles me enviassem até amanhã, eu ia fazer uma análise e passar um feedback para eles. E o Valdemir mandou. Ele faz parte do meu desafio. Se você quer também fazer parte desse desafio, para destravar a sua comunicação e falar melhor em público, clica no link da bio e entra, galera. Tem muito aluno ali que não falava em público e está palestrando. Muitos alunos que não gravavam vídeos para a internet estão gravando. Eu tenho uma aluna, não sei se até uma hora dessa ela está fazendo, mas eu tenho uma aluna que todo dia praticamente ela está fazendo live aqui no TikTok. E ela não fazia. Para vocês terem uma ideia. Esse é o poder desse desafio. O desafio é um curso de oratória e comunicação em formato de desafio para você destravar a sua comunicação em até 4 semanas e em 4 pilares. E ainda tem uma série de bônus lá para vocês assistirem, que é incrível. Deixa eu ver o que mais. Boa noite, Cláudio, tudo bem? Qual foi a pergunta aqui? O que seria domínio de estrutura? Excelente pergunta, Flavinha. Galera, olha o que eu gosto. Eu gosto muito de pessoas que estão aqui, igual a Flavinha, igual o Valdemir, o meu aluno aqui. Essas pessoas estão interessadas. E elas estão interagindo, estão fazendo perguntas. Eu sei que muita gente tem vergonha de interagir. Se você não gosta de interagir, mas fica pelo menos ouvindo aí a live, viu? Mas olha o que a Flavinha perguntou. O que seria domínio de estrutura? Ô, Flavinha, quando a gente vai falar em público, tem até, eu estava lendo agora há pouco sobre isso aqui. Eu sempre fico relendo os conteúdos de oratória e comunicação, viu, galera? Eu sou professor, mas eu vivo lendo e relendo muito assunto. Quando a gente vai falar em público, é diferente de comunicação coloquial. Olha a pequena aulinha que eu vou dar agora para vocês. Entenda o seguinte: na comunicação existe a comunicação coloquial. O que seria isso? A comunicação do dia a dia. É um nome técnico, coloquial, mas é comunicação do dia a dia. Na comunicação do dia a dia, Flavinha, eu converso com você, você fala comigo, aí você me interrompe, eu te interrompo, e a gente fala de um monte de assunto ao mesmo tempo. Para falar em público, não pode acontecer isso. Na verdade, não tem como acontecer isso. Para falar em público, você precisa organizar o pensamento, ter um objetivo claro e ter um público-alvo. Por exemplo, neste exato momento aqui, eu não estou só comunicando, eu estou utilizando técnicas de oratória, estruturando o meu pensamento para alcançar um público-alvo. Qual é o meu público-alvo? São empresários, gestores, profissionais de todas as áreas que querem destravar a comunicação para falar bem aqui no digital ou no presencial. Tá vendo que eu tenho um público? Um público específico que tem medo de um medo específico. Quando eu penso nisso, eu tenho que estruturar minha fala. Se eu vou abrir aqui a live e eu coloco assim, ó, aprenda a falar bem em público, eu começo a alcançar esse público. E tudo que eu vou falar aqui para vocês é estruturado. Eu tenho o conteúdo e a estrutura que eu vou distribuir. Quando você pergunta assim, ó, o que seria o domínio da estrutura? Porque eu falei para você de 3 domínios, não foi? Domínio emocional, domínio de conteúdo e domínio de estrutura. É porque quando eu tenho domínio emocional, eu consigo falar com as pessoas com segurança. Quando eu domino o meu conteúdo, por exemplo, eu domino oratória, Flavinha. Eu sou especialista em oratória e comunicação, então eu domino isso, porque eu estudo isso e eu vivo isso todos os dias. Só que entende o seguinte, olha o quão didático eu estou sendo aqui com você. Você concorda que comunicação e oratória é um assunto muito amplo? Você concorda que aprender a falar em público é um assunto muito amplo? Se eu não tiver uma estrutura com início, meio e fim para falar claramente para você o que eu quero e na intencionalidade que eu quero, eu vou me perder. É por isso que eu preciso dominar também uma estrutura. E no meu curso aqui, ó, de comunicação e oratória, eu ensino os meus alunos diversas estruturas para organizar o pensamento. Uma dessas estruturas é você entender que a sua fala precisa ter um começo, um meio e um fim. E geralmente é um começo atraente, para você atrair a atenção das pessoas. Pode ser uma pergunta, pode ser um dado estatístico, uma informação que deixa as pessoas impactadas. Depois eu vou fazer um desenvolvimento envolvente. No desenvolvimento da minha fala, eu vou trazer algumas informações, alguns exemplos, eu vou trazer analogias, histórias, para que te envolva e você entenda aquilo que eu quero ensinar. Pode ser dicas, passos, conselhos. E o último, eu tenho que ter uma conclusão memorável. Eu preciso fechar o meu discurso de uma maneira que as pessoas não esqueçam. Que mesmo que se elas memorizassem só aquilo que eu vou falar no final,
que isso que eu vou dizer no final, além de resumir tudo aquilo que eu expliquei antes, a pessoa nunca mais esqueça daquilo. Isso é uma estrutura. Entendeu a diferença, Flavinha? A estrutura é: eu tenho um conteúdo para falar para as pessoas, eu sei para quem eu vou falar, e eu preciso estruturar esse conhecimento com um início, um meio e um fim. Desse jeito. Me diz se você entendeu, Flavinha. Vocês perceberam, pessoal, que eu gosto de mastigar bem para vocês? Desde muito jovem, eu sou assim, viu? Algo que eu investi muito na minha carreira, que eu investi muito no meu conhecimento, foi sobre como ser didático. Eu gosto de ser didático constantemente, seja por meio de uma ilustração, um passo a passo, mastigar bem para você lá do início, para linkar a sua ideia com o final. Eu sempre gosto de fazer isso. Olha aqui o Valdemir falando, entra no desafio, prof. Tem várias técnicas que vai ajudar a te destravar. Obrigado, Valdemir. Eu gosto quando os meus alunos estão aqui na live, porque eles mesmos vendem para mim. Acabei te conhecendo na live e amei, já vai seguindo, Flavinha. E olha, eu quero te fazer esse convite. Entra no meu desafio. Imagina só, se você está gostando dessa live, imagina as técnicas que você vai aprender no desafio. Você vai aprender diversas técnicas e o investimento é de apenas R$ 97. Você pode parcelar, é investimento único, não tem aumento nem acréscimo, é só você fazer esse investimento, você pode parcelar e você tem acesso por um ano. Professor, eu não tenho condições agora de fazer um investimento de R$ 97. Mas se você tem como fazer um investimento de 37, aí é só você fazer o meu workshop. Eu tenho um workshop, já está tudo gravado, organizado lá para você, com diversas técnicas para você vencer seu medo de falar em público. Ele é apenas R$ 37. Se você quiser o workshop, vai lá no meu direct e envia assim, ó, comunicação. Envia comunicação que você vai receber o link dele. Agora, se você quiser fazer parte do meu desafio, para que você, assim como o Valdemir que está aqui na live, destrave a sua comunicação, fale em público, grave vídeos, faça palestras, aí é só clicar no link da bio. Que mais, que mais, que mais? Tá vendo? Eu tô cantarolando aqui, porque tem umas músicas que estão na minha cabeça. Obrigado, professor. Acabei de conhecer aqui na live. Perfeito. Uau, explicação perfeita. Fico feliz, viu, pessoal? Gosto de ser didático com vocês. Ainda mais na oratória, que tem muitos detalhezinhos que se eu não for didático com vocês, vocês não vão conseguir mesmo entender. Eu faço laço infantil. Tenho muita vontade de fazer live apresentando o produto, mas e a vergonha? Érica, faz o seguinte, olha, de coração que eu estou te convidando aqui. Eu acabei de te dizer que no meu desafio tem alunos que tinham essa vergonha. Tinham essa vergonha de gravar vídeos, tinham essa vergonha de apresentar diante de um público, e agora os meus alunos estão fazendo live no TikTok, os meus alunos estão gravando vídeos aqui para o TikTok. Se você quer fazer essas lives, faça esse investimento em você. É apenas R$ 97. É um investimento que você vai ter acesso a esse curso por um ano e você vai conseguir aprender diversas técnicas de oratória para vencer seus bloqueios aqui, ó, emocionais, para você ter controle emocional, clareza na fala e organização de ideias. Esse é o segundo pilar do meu desafio. O terceiro pilar, você vai aprender a ter convicção. Então, como você quer fazer lives para oferecer um produto, você precisa ser convincente, precisa ter confiança. Então, você vai aprender sobre isso. E o último pilar, linguagem corporal confiante. Esses são os 4 pilares para você destravar e você aprende tudo aqui no meu desafio. O que mais? Mais alguma pergunta? Lembrando que essa live aqui é para responder vocês, viu? Se não tiver pergunta, eu vou seguir ali lá naquele início do assunto que eu ainda vou repetir algumas vezes aqui para a galera, principalmente a galera nova que vai chegar. Turma, e se eu pulei a pergunta de alguém, coloca a pergunta de novo. Faz a pergunta de novo, não tem problema repetir a pergunta. Um detalhe muito importante aqui. O que eu falei para vocês no início da live, que existem síndromes que te impedem de falar bem em público. Professor, eu quero me comunicar bem, mas eu não entendo por que, que eu sou tão travada. Por que, que eu não consigo me comunicar na minha essência, na minha naturalidade? O primeiro que eu falei, prof, o curso é 37, Nívia, tem workshop, o workshop ele é R$ 37. É um workshop para você aprender a falar sem medo. Você vai aprender diversas técnicas para controlar seu emocional, técnicas para que você organize seu pensamento e também alguns conselhos para que você cuide da sua linguagem corporal. Esse é o workshop. O workshop não está disponível na bio. Se você quiser o workshop de R$ 37,
É só você escrever para mim lá no direct comunicação. Quando você escreve comunicação, ou eu mesmo, ou a equipe que vai ficar de olho lá vai te enviar o link do workshop. Se você quiser fazer parte do desafio, que você tem acesso por um ano, você pode destravar sua comunicação em até 4 pilares, tem grupo exclusivo no WhatsApp para suporte, aí o link está na bio, ele é R$ 97. Tá bom, Nivea? É R$ 97. O desafio é 97, que é o curso de oratória em formato de desafio. O workshop, que é 37. Os dois são incríveis, tá, pessoal? Cada um é mais longo ali, tem um objetivo mais específico de 4 pilares, e o workshop ele é mais focado nessa galera que precisa destravar. Por que, que eu fiz isso? Desde o, desde o início do ano, estava aparecendo aqui muita gente, galera, que não tinha condição ainda de entrar no desafio. E eles me falavam assim, professor, faz algum curso, faz algum workshop, algum treinamento que eu consiga pagar no início, que eu consiga fazer esse investimento. Aí eu pensei nisso, eu criei o workshop Fale Sem Medo, ele foi ao vivo, online, e depois eu peguei essa gravação, a minha equipe distribuiu lá tudo no formato organizadinho de curso, cada detalhezinho, cada módulo, e aí deixamos por R$ 37, Nívia. Isso daqui é para a galera destravar, porque tem muita gente que não consegue entrar agora no desafio de 97. Então a pessoa já consegue fazer um investimento de R$ 37 para aprender técnicas especiais. Gente, foram técnicas incríveis ali para que você controle o seu emocional e fale bem em público. Se você quiser workshop, professor, eu consigo fazer um investimento no workshop agora. Então é só enviar para mim no direct, comunicação. Professor, eu quero agora entrar no desafio mesmo. Já quero me desafiar, quero entrar nesse desafio. Aí é só clicar no link da bio. Ponto importante aqui, pessoal. O que está te impedindo de falar bem em público? Primeiro, síndrome do impostor, lembra? Já falei sobre isso. Síndrome do agradador. Quanto mais eu quero agradar as pessoas, quanto mais eu quero agradar a Elaine lá, aquela primeira Elaine que chegou aqui falando besteira, eu não consigo me comunicar bem. Vamos para a terceira síndrome que te impede de falar bem em público. Perfeccionismo. Eita, que agora eu mexi na ferida de um bocado aqui, hein? Perfeccionismo. Talvez eu esteja agora falando com 144 pessoas perfeccionistas. Talvez. Não, professor, eu não sou perfeccionista, não. Então tem uns 10% aqui que não são. Mas a síndrome do perfeccionismo, ela te impede de falar bem em público. Sabe por quê? A maioria que tem síndrome do perfeccionismo nem sequer fala em público. Porque ela pensa tanto que tem que ser perfeito, ela se prepara tanto que ela nunca começa. Sabe aquela pessoa que coloca um monte de plano, tá tudo organizado no papel. Nossa, professor, eu coloco tudo na planilha. Eu já tenho toda a ideia. Imagina que você quer vender um produto ou um serviço, você coloca tudo na planilha, sabe qual é o produto, sabe o que você quer oferecer, mas precisa melhorar. O produto precisa melhorar. Minha comunicação precisa melhorar. Qual é um ponto muito comum na comunicação digital? Olha só, um ponto muito comum na comunicação digital, o Valdemir até disse aqui, acho que estou nessa. Um ponto muito comum na comunicação digital, ou seja, de falar aqui diante de um público na internet. Pessoas que têm perfeccionismo, elas gravam uns 300 vídeos e não postam um. Recentemente vieram 2 pessoas na minha live aqui que falaram assim, professor, eu tô com a minha galeria cheia de vídeo, eu não publiquei um vídeo, professor. Isso é síndrome do perfeccionismo. Você olha para cada vídeo e você encontra um problema. Olha para cada vídeo e você vê um defeito e aí você não publica. Ah, errei uma palavrinha aqui, professor. Gente, olha o seguinte. Se eu tivesse muito a síndrome do perfeccionismo, e eu já tive demais, vocês acreditam, o Valdemir que está aqui, que é meu aluno, Valdemir, você acredita que quase esse curso do desafio Fale Bem, ele não foi lançado? Porque por muito tempo ele já estava a estrutura na plataforma, a estrutura já estava lá. Os módulos já estavam escritos lá, as aulas, os roteiros já estavam todos prontos, mas eu ficava postergando o lançamento dele porque eu ficava pensando assim, não, eu tenho que incluir mais coisa aqui. Não, eu tenho que ver mais pesquisas sobre isso. Aí ficava enrolando, enrolando, enrolando. Aí a minha esposa foi lá e puxou a minha orelha. Ela falou assim, você já tem que lançar isso já está pronto. O que tem aí já é mais que suficiente para essas pessoas destravarem. A minha esposa que me puxou a orelha e eu lancei o curso. Mas o DFB mesmo, por muito tempo, o Valdemir, eu falo com o Valdemir porque ele é meu aluno aqui.
Mas o desafio Fale Bem, para você ter uma ideia, ele já estava todo estruturado na plataforma. A plataforma estava esperando as aulas lá, ó, um tempo, porque eu já estava na estrutura. Os roteiros já estavam todos prontos. Não é assim, ah, falta uma coisa. Não, estava pronto, prontíssimo, todos os roteiros. Só estava faltando eu ligar a câmera e gravar. Mas todo o tempo eu ficava assim, não, vou esperar mais um pouco, porque eu acredito que ainda tem algo que eu preciso colocar. Ainda tem algo. Não. Aí o que eu fiz? Chega de perfeccionismo. Eu vou lançar esse curso agora. Se vier na minha cabeça algum pensamento novo, alguma técnica nova que eu esqueci, eu coloco lá depois. E adivinha o que está acontecendo, Valdemir? Nossa, professor, ainda bem que você tirou do papel. Pois é, imagina só, você não estaria participando desse desafio, você não estaria destravando, um monte de gente não teria conseguido resultados por causa do meu perfeccionismo. Aí o que eu faço agora? Eu lanço, e aí se vier uma nova técnica, se vier um exercício que eu esqueci, eu coloco depois. Olha o que eu estou fazendo. Eu ofereci ali para vocês 2 bônus, que foi a oficina prática de oratória 1 e a oficina prática de oratória 2, porque eu pensei assim, ah, tem uma técnica que eu ainda quero ensinar para eles, eu coloco depois. Mas você entende que mesmo se eu não oferecesse um novo bônus, mesmo se eu não colocasse nenhuma nova técnica, aquilo que vocês receberam lá no início, que são os 4 pilares, já é mais que suficiente para você vencer seu medo? Já é mais que suficiente para você destravar? Mas só que o perfeccionismo quer que a gente fique enrolando. E é aqui que entra que eu falo para vocês. Quando você tem perfeccionismo na sua comunicação, você não grava vídeos. Ou quando você grava uns 300 vídeos e não publica um. E aí que eu falo para vocês, gente, um vídeo postado, por mais imperfeito que ele seja, ele é infinitamente melhor que um vídeo não postado. Um vídeo imperfeito postado, ele vende mais, ele alcança mais pessoas, ele aumenta mais a sua autoridade do que um vídeo que nunca foi postado. E um vídeo que nunca foi postado não vai vender, porque ele não aparece. Um vídeo que nunca foi postado, ele não vai aumentar a sua autoridade, porque não existe. Compreendam isso. Quanto mais a síndrome do perfeccionismo invadir o seu pensamento, você sempre vai ficar no quase. Quase eu fiz. Quase lancei um produto. Quase comecei algo. Quase, 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 quase. Aí passam 5, 10, 15 anos e todos aqueles projetos que você colocou na planilha, colocou no papel, eles são engavetados. E hoje eu olho. Ah, eu quero contar algo aqui. Valdemir, a galera que está aqui também, vocês querem que eu conte um detalhe curioso de como eu fiz para lançar logo esse curso? Esse curso aqui que já destravou a comunicação de um monte de aluno. Querem que eu diga como é que eu fiz? Vai que funciona para vocês também. Eu fiz esse exercício comigo. Vai que funciona para vocês. O Valdemir aqui já disse, opa, quero, porque pode funcionar para vocês também, viu, galera? Mas só para a gente fechar essa ideia, se você tem síndrome do perfeccionismo, esquece, você não vai se comunicar bem. Não, professor, você está sendo exagerado. Não estou sendo exagerado. É porque simplesmente você não começa. O perfeccionismo não deixa você começar. Sempre tem algo novo. Sempre tem um detalhe. Sempre vai ter um problema. Ah, ainda não estou preparado o suficiente. Não, ainda está precisando de mais. Não. Faz o seguinte, imagina que você está construindo um carro. Só que no momento você só tem as rodas, o volante e o eixo. Dirige desse jeito e vai montando o carro no caminho. É assim que a gente vence o perfeccionismo. A gente sobe num carro que tem só o volante, o eixo e os pneus. E a gente vai montando o carro no meio do caminho. Olha o que eu vou falar agora para vocês. Lembra que eu disse para vocês que eu estava enrolando muito para criar? Ele já estava criado. O curso que eu vendo aqui para vocês, ele já estava pronto, criado, roteiro pronto. Só precisava eu ligar a câmera e começar a gravar. Sabe o que foi que eu fiz para parar com o meu perfeccionismo e lançar ele? Vai funcionar com você também. Tem algo que eu já ensinava para os meus alunos, mas eu não estava aplicando na minha vida. Eu sempre disse para os meus alunos assim, ó, meus alunos, vocês querem destravar a comunicação? Você precisa colocar uma data e você precisa colocar essa data e falar para as pessoas. Pega essa técnica aí, Valdemir. Vocês que sofrem aí com perfeccionismo, presta atenção. Sabe qual é uma forma de você começar? É você ter responsabilidade pública. Você precisa assumir uma responsabilidade pública. O que eu fiz? Eu peguei a câmera e na época foi só lá na outra rede, eu ainda não estava aqui não.
Eu não sei se eu já estava aqui. Eu liguei a câmera e só falei assim, pessoal, você que quer destravar a sua comunicação, falar bem em público, no dia tal, a tal hora, eu não lembro nem qual é a hora, mas eu vou ver depois quando foi que ele foi lançado. No dia tal, a tal hora, vai ser lançado o DFB, que é o Desafio Fale Bem. E galera, eu ainda não tinha gravado nem a primeira aula. Lembra que os roteiros já estavam todos prontos? Mas eu prometi a data. E quando eu prometi a data e uma galera viu, eu falei, pronto, agora já era. Eu já prometi na internet que isso ia acontecer, eu fiz um compromisso público. Agora eu tenho uma responsabilidade não só comigo, eu tenho responsabilidade com os outros. Porque quando você tem a responsabilidade só com você, você procrastina. Se é só com você, você deixa passar. Agora, quando você abre a sua boca e faz um comprometimento público com alguém, você diz para muitas pessoas que você vai fazer algo, ah, meu filho, aí a chinelo tem que cantar. Porque você tem que cumprir com aquilo que você falou e tem pessoas esperando por isso. E olha que foi bacana. O que aumentou ainda mais o meu compromisso. Assim que eu falei, eu já coloquei o link de venda. Ainda não tinha uma aula lá. Só tinha um roteiro para eu gravar. Eu já coloquei o link de venda. E adivinha? Vendeu no primeiro dia. Quando eu falei que ele ia lançar na data, já um monte de gente foi entrando e comprando. Eu falei, putz, agora eu tenho que gravar. Comprometimento público. E aí eu gravei. E o que eu falei para a turma, eu montei o grupo, esse mesmo grupo que você tá lá, o Valdemir, os primeiros lá, eu coloquei eles no grupo e falei assim, pessoal, a primeira aula vai ser tal data, a segunda aula, porque esse desafio ele é realmente preparado para que você destrave em cada semana. Então, na primeira semana eu prometi para eles que iria a primeira aula, aí eu coloquei já a data da segunda semana, que seria a segunda aula, e da terceira e da quarta. E assim eu fui fazendo, e fui gravando, e entregando. Vocês acreditam que teve aula que a minha equipe ela terminou de editar num domingo? Olha só, olha só. Eu tenho uma equipe que edita, né? Tem uma a minha esposa também, ela trabalha muito bem com edição. Eles estavam, eu não estou brincando com vocês. Teve módulo que eles estavam editando no domingo, praticamente meia-noite, e ele deveria estar postado na segunda-feira de manhã. E nós fizemos. E nós entregamos. E eu provei para mim, para o meu perfeccionismo, que já estava na hora de fazer isso, que já era para entregar. E hoje olha o que é o DFB. O DFB ele foi fruto de uma luta contra o perfeccionismo. E hoje o DFB é assim, é o meu querido do meu coração, tá destravando a comunicação de tanta gente. Eu já me emocionei tanto, galera. O Valdemir aqui, ele já viu alguns depoimentos lá no grupo. Vocês que são meus alunos aqui do desafio já viram depoimentos lá. Eu já me emocionei tanto com isso, porque eu fiquei, já pensou, cara, o perfeccionismo quase impediu de que várias pessoas destravassem a comunicação. Então, Valdemir, vocês que sofrem aqui com o perfeccionismo, coloca um comprometimento público. Fala para alguém importante, fala para um número bom de pessoas assim, de que você vai fazer algo. Pelo menos você tinha equipe. E quem não tem? Não, mas tem muita coisa que eu mesmo procurei editar, viu, Josi? Que no início a minha no início é sempre eu keep, viu? No início é sempre eu keep. Agora tem alguém que está editando ali para mim. Mas teve muita aula ali que eu fui cortando. Eu cortei ali, ó, ponto por ponto. A gente sabe que essa galera de editar, de edição, a minha esposa que entende bem disso, ela fez mais as imagens para mim, que são alguns slides que aparecem lá para os alunos. Mas a boa parte dos cortes que estão ali fui eu. E varando a madrugada e colocando lá, Josi. No início é sempre eu keep, viu, pessoal? É sempre eu keep. Nossa, tem um mosquito bem aqui. Então coloca um comprometimento público. Coloca data. E fala para a pessoa que você vai entregar aquilo naquela data. Isso vai ajudar muito a vencer o perfeccionismo. Professor, como é que eu venço o perfeccionismo na internet? Coloca uma data para começar. E fala para alguém que você vai começar. Fala nem que seja o seu perfil. Gente, vocês que me seguem aqui, pega seu celular. Gente, vocês que me seguem aqui, no dia. Hoje é quanto? Chuta qualquer data. No dia 5 de maio, eu vou fazer uma live aqui para vocês entregando 3 pontos principais de não sei o que. Coloca a data. E se possível, coloca até aquele negocinho de cronômetro. Na outra rede lá tem um cronômetro que você coloca a data. E se vira. Se vira. Teve algo que eu aprendi uma vez com um mentor meu de negócios. Eu entrei numa mentoria uma vez
com um atleta de alta performance. Ele foi atleta de vôlei e tal. E ele disse uma vez algo pra mim. Eu era muito procrastinador, gente. Lembra que eu falei pra vocês? Esse meu curso mesmo demorou. Ele já estava há um tempão lá no documento do Word, já todo pronto, e eu nunca lançava ele. Aí o meu mentor de negócios, ele virou pra mim e falou assim: Rony, você tá precisando de mais coragem. Você precisa colocar uma data e se virar para realizar as coisas naquela data. E nunca deixar essa data passar. Meu mentor de negócios. Olha, quero fazer um curso de curativo, mas não vendi nada e já deixei data. Deixa lá. Você tem que fazer. Agora que você colocou a data, é se virar. O conselho que eu vou te passar, Josi, foi o que o meu mentor passou. Coloca a data e que se virem as circunstâncias. Ele não fala assim, ó, eu vou me virar, não. Que se virem as circunstâncias. Porque eu vou fazer nesse dia. E eu assumi isso. Eu precisava de mais coragem. Então, eu coloquei a data. E eu falei, quer saber, eu vou colocar a data. Dia tal, depois eu vou ver quando foi que eu lancei esse curso. Dia tal, a tal hora, eu vou lançar o DFB. E as circunstâncias que lutem, as circunstâncias que se virem, porque eu vou dar meu jeito. E eu vou lançar isso. E eu fiz. Mas, claro, foi um conselho de um mentor de negócios que eu passo para você. Professor, eu quero fazer um evento. Coloca a data do evento e se vira. Professor, eu quero começar uma live aqui para começar a divulgar meu trabalho. Coloca uma data e se vira. Professor, eu quero começar a gravar vídeos. Coloca uma data exata, hora exata, lugar exato para você começar. E se vira, você tem que entregar de qualquer jeito isso. E quando eu falo de qualquer jeito, muitas vezes é do jeito que dá mesmo. Ah, e a minha comunicação não está tão boa. Vai do jeito que dá agora. Ah, mas eu não tenho a luz perfeita. Vai do jeito que dá agora. Quando eu comecei meus primeiros vídeos aqui falando sobre comunicação e oratória, eu tinha até um bigodinho bem ridículo, assim, bigodinho não, uma barbinha. Eu nunca fui de ter muita barba, viu, pessoal? Eu sou de descendente de índio, eu sou lá do Pará, eu sou descendente de índio, então eu tenho a pele bem lisinha. Mas eu tinha um cavanhaquezinho bem ridículo aqui, assim, ó, meus primeiros vídeos de oratória, e eu não tinha luz nenhuma. Eu tinha um celular, qual era o celular, gente? Era um Samsung bem vagabundinho que eu tinha, e um Android bem atrasadão, que quando eu postava ele, parece até que eu estava postando um Minecraft, sabe? Porque eu colocava o vídeo lá, mas a rede social deixava tudo bugado. Fiz assim, comecei assim. E fui vendendo. Fui sendo conhecido, e agora estou aqui, ó. Agora eu tenho luz. Agora, sei lá, se eu quiser colocar, eu tenho jogos de luz, eu nem coloco aqui pra você ter uma ideia. Tem jogos de luz aqui, ó, que às vezes fica verde, fica vermelho, tem jogos de luz por aqui. Aí na live eu só deixo do jeito que dá mesmo. Comece com o que você tem, isso aí. Eu sou bem comunicativa, mas quando estou nas câmeras acabou. Josi, acontece demais. Tem muita gente que. É porque comunicar diante da câmera é algo novo. A gente não pode dizer que é algo antigo, é novo. O jeito que a gente se comunica agora aqui é novo. Então tem muita gente que se comunica bem no 1 a 1, mas ainda não pegou o jeito aqui no digital. Meu conselho para você, comece agora. Mesmo que você não consiga ainda entregar sua naturalidade diante da câmera, faz agora, do jeito que dá. Faz agora, do jeito que dá, assim, ó. E, professor, ainda estou me sentindo muito sem naturalidade. Você não vai ter naturalidade nos primeiros vídeos. Não vai ter. Natanael Alves, minha dicção é muito ruim. Fica aí, Natanael. Agora há pouco eu ensinei alguns exercícios de dicção, viu? Mas fica aí que eu vou te aconselhar algumas coisas aqui. O Josi, faz do jeito que dá agora. Você tem que fazer sem naturalidade. No início, eu era professor já de oratória no presencial, mas eu nunca tinha feito vídeo. Eu só dava aula de oratória e comunicação em escolas presenciais. Aí eu não tinha essa desenvoltura na câmera. Eu comecei a fazer. No início eu ficava bem durão assim. Quero falar sobre comunicação e oratória para você. Eu era bem durão mesmo assim. Aí eu comecei a fazer mais, e fazer, e fazer. Só que eu já tinha na minha cabeça o seguinte: quanto mais eu fizer, um dia eu vou encontrar a minha naturalidade aqui. E encontrei, só pelo processo de repetição. Aí você deve falar: nossa, Rony, é porque você já é professor de oratória, né? E aí você já estava utilizando técnica. Não, eu fui só repetindo. A gente encontra a nossa naturalidade repetindo. O senhor tem luz própria, professor, não precisa. Gostei, valeu, Valdemir. Gente, se aproximem de pessoas assim, ó. O senhor tem luz própria, professor, não precisa de jogo de luz, não. Valeu, valeu. Se aproximem de pessoas com energia assim, viu, galera? Gostei, gostei.
Deixa eu ver, eu pulei a pergunta de alguém. Já já eu vou sair, viu, galera? Edição dá bastante trabalho. Valdemir, olha esse ponto aqui importante. Professor, eu quero lançar um curso com o meu conhecimento. Eu tenho conhecimento que eu quero agregar. Não fica se concentrando em muita edição, não. Não fica, não. Se vocês forem ver, principalmente os primeiros vídeos do DFB, ele é corte simples. Corte quase Tramontina, corte simples, porque o que me importa ali é o aluno entender. Se ele é didático, é o que mais importa. E tem gente que não lança curso na internet porque acha que precisa de um mega equipamento, de fazer megas edições. Não precisa disso. Ah, eu não faço vídeo aqui, a pessoa sempre fica comparando o vídeo dela com alguém que já está há muito tempo no mercado. Ah, eu não faço vídeo porque eu não sei edição. Eu não sei editar igual o fulano de tal que tem 1 milhão de seguidores. Galera, essa pessoa que tem 1 milhão de seguidores, ela tem, sei lá, 10, 20 pessoas às vezes para uma edição. Ela consegue pagar isso. O que você tem agora, professor? Eu tenho muita vontade. Você tem muita vontade? Tem muita paixão? Você tem sangue nos olhos? Falar igual o professor Clóvis de Barros. Você tem brio? Você tem brio? Se você tem brio, sangue nos olhos, o que você tem agora? Professor, agora eu tenho uma câmera. Agora eu tenho um lugar na minha casa ali que eu consigo pegar a luz do sol mesmo e começar a gravar. Faz isso. Qual é o horário que mais aparece a luz do sol ali para você ter uma iluminação natural? E vocês sabiam que a iluminação natural é a que mais atrai a atenção das pessoas? Já teve até gente dessa área de algoritmo falando que fez teste de gravação à noite e gravação na luz do dia, sem essa luz aqui artificial. E o algoritmo ele entrega mais essas que são de luz natural. Então pronto, você não tem desculpa, você tem um sol, meu filho. Você não mora lá na Noruega e quase não aparece sol. Você mora num Brasilzão com calorzão, pega a luz do dia e começa. O que eu tenho agora, professor? A câmera. Eu duvido que você não tenha um celular com câmera. Acho que nem se vende mais celular sem câmera. Você tem um celular com câmera. Tem internet? Tem, porque você está me vendo aqui. Se você tem celular com câmera, eu até fiz essa fórmula um dia desse. Se eu tenho celular com câmera, um conhecimento e muita vontade de falar sobre esse conhecimento, ou sobre produto, tá, galera? Ah, professor, eu não sou professor, não quero ensinar nada. Mas você tem um celular com câmera, internet e um produto, começa. Tá vendo que você já tem tudo? Eu quero até passar algo aqui para vocês, ó. Quero indicar para vocês. Eu não sei se vai barrar minha live por causa disso, mas olha aqui. A Ciência de Ficar Rico é o nome do livro. A Ciência de Ficar Rico. Ele é bem curtinho. Tem algo aqui que nos meus estudos desse livro eu anotei 2 perguntas que são essenciais que vai te ajudar muito a destravar nesse processo. Deixa eu só ver se eu encontro aqui essas perguntas. Cadê? Onde está? Pronto. Aqui é falando sobre ação eficiente. Esse conselho aqui vai ajudar muito quem é procrastinador e quem está na síndrome do perfeccionismo. Se você está na síndrome do perfeccionismo e tem um monte de projeto seu que está engavetado aí, presta atenção nessas 2 perguntas. Primeira pergunta: o que eu tenho hoje? Sem desculpas, o que você tem hoje? Vamos trazer para o digital, para quem está travado no digital, o que eu tenho hoje? Qual é o seu lugar atual? Eu tenho um celular? Checklist. Dá um checklist aí. Você tem um celular com câmera? Tem. Você tem internet? Tenho, professor. Você tem o produto que quer oferecer, ou o serviço, ou o conhecimento? Tenho. Dá um checklist aí. Você tem redes sociais? Tenho. E se eu não tiver, eu posso criar. É de graça, poxa, você não paga para ter rede social. E imagina só, você não paga para ter a melhor ferramenta de distribuição do seu conhecimento do planeta, para você distribuir seu conhecimento para o planeta inteiro e é de graça e você está aí perdendo tempo. Bora lá. Primeiro, o que eu tenho hoje? Responderam aí? O que eu tenho hoje? Segunda pergunta, o que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer hoje? Já que eu tenho celular com câmera, já que eu tenho internet, conhecimento ou um produto e eu tenho redes sociais, o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? Eu posso fazer live? Checklist. Eu posso fazer vídeo? Eu não estou dizendo assim, ó, eu não tenho coragem. Eu não estou falando de coragem. Eu estou falando você pode fazer live. Você pode. Eu não estou falando se você quer.
Eu posso fazer live hoje? Eu posso fazer uma live hoje. Eu posso gravar um vídeo hoje? Eu posso gravar um vídeo hoje. Eu posso criar uma comunidade no WhatsApp? Ou não posso falar esses nomes. No TikTok? Eu posso criar uma comunidade aqui, uma comunidade em outra rede social? Posso. Eu posso produzir um conteúdo? Posso. Eu posso produzir aulas? Sim. Eu posso oferecer treinamento? Eu posso oferecer o produto que eu já tenho aqui na minha casa? Sim. Então agora você tem que se responder: qual o máximo possível que eu posso fazer no lugar atual? Qual é o máximo possível que você pode fazer no lugar atual? É isso que você tem que responder. O que eu tenho hoje? O que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? E qual é o máximo que eu posso fazer no lugar atual? Olha que show! Pode enviar o Pix, tá? Depois eu passo aqui, que eu sei que destravou o suficiente para vocês me enviarem um Pix. Hein? Me envia um Pix de presente aí se fez sentido para você. Isso que eu acabei de falar aqui. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando. Eu sou bem comunicativa, minha dicção é muito ruim. Sensacional, muito bom, galera. Eu tenho vergonha, Priscila. Tenho redes, olha aqui, a Priscila estava, tenho o conhecimento necessário. Pronto, eu tenho. Foi respondendo aqui, ó. A Priscila foi dando checklist. Legal, eu gosto quando vocês interagem bem. Me ajuda então, Priscila. Olha bem para mim agora. Obrigado pela sua interação. Se você está com esse medo e você precisa destravar, faz um investimento em você. Clica agora no link da bio. Entra no meu desafio, que é um curso de comunicação oratória para você destravar sua comunicação aqui no presencial ou no digital, aqui no digital. Entra no meu desafio. O investimento é de apenas R$ 97, investimento único. Você pode parcelar. Você tem acesso a 1 ano na plataforma e você vai destravar sua comunicação em 4 pilares. Faz esse investimento em você para você aparecer aqui, falar sobre o seu conhecimento, fazer dinheiro aqui na internet. Clica lá no link da bio. Professor, eu não tenho condições agora de fazer um investimento de R$ 97. Eu tenho um workshop de R$ 37, que é para você vencer seu medo de falar em público e receber diversas técnicas ali para você controlar suas emoções e se comunicar com confiança. Se você quiser, aí escreve lá no direct comunicação que a gente vai te enviar o link. Mas eu te oriento a entrar no desafio. Se você tiver condições, entra hoje no desafio. Quem mais aqui? Vocês gostaram, né? Tem uma frase do Joel J que eu acho muito bacana essa frase. E a gente que é adulto aqui, eu posso falar essa frase para vocês. Calma, gente, não é palavrão nem nada não, viu? É que o Joel J ele diz assim: agradecimento de adulto é Pix. Isso ficou na minha cabeça, que é tão interessante, agradecimento de adulto é Pix. E é verdade, gente. Pix, adulto gosta de Pix. Adulto gosta de Pix caindo na conta. Vocês acham também que eu faço lives aqui, eu apareço aqui só porque eu tenho uma ONG que vai destravar a comunicação das pessoas? Não, porque é o meu ganha-pão. Eu sou professor de oratório, eu preciso aparecer, você precisa confiar em mim, confiando em mim, você faz investimento em você, e esse investimento em você vem em forma de Pix, que contribui, é um processo que sempre vai girando, é uma reciprocidade. Eu te entrego aquilo que vai destravar, que vai resolver o seu problema, eu sou um solucionador de problema. Eu soluciono o seu problema e você me envia o Pix. Que foi, meu filho? O gatinho tá miando aqui, gente. Acho que ele quer aparecer para vocês. Vem aqui. Aqui, ó. Dá um oi aí para ele, gente. O nome dele é bem diferente, viu, galera? Ele se chama Esperanço. Porque a gente queria dar o nome dele de Esperança, mas a gente achava que era fêmea. Aí depois que a gente foi ver que era macho, aí a minha esposa falou, então fica Esperanço. Aí no lugar de Esperança ficou Esperanço. Deixa eu ver aqui, acabei de passar na UAB e tenho vergonha. Priscila, entra urgentemente no desafio. Priscila, bora destravar isso daí. Eu tenho diversos alunos que estão falando em público, fazendo palestra, gravando vídeos aqui no TikTok, fazendo lives aqui no TikTok. Entra lá, faz esse investimento em você. Você já fez esse investimento aqui na sua profissão, no seu certificado, na sua carreira. Agora faz um investimento no sucesso da sua carreira, que é a sua comunicação.
Está muito barato o curso. Ah, bem citado aqui, Valdemir. Galera, tá muito barato. Eu não vou prometer para vocês qual é a data, mas em breve ele vai aumentar, viu? Em breve ele vai aumentar. Tem uns pontos aí que ainda vão chegar para vocês aí do curso. E em breve o investimento vai aumentar. Vai ser de 97. Eu ainda não estou decidido de qual vai ser o aumento dele, mas ele vai aumentar e eu não tenho data ainda. Eu até falo brincando assim: o dia, a hora, ninguém sabe, só o Rony. O dia e a hora desse aumento no investimento, no valor, o dia e a hora ninguém sabe, só o Rony. Mas aí eu vou avisar antes, viu, pessoal? Quando tiver mesmo a data ali do aumento, eu já vou avisar para vocês com antecedência. Porque eu não fico fazendo escassez falsa. Não sou disso. Eu ensino os meus alunos não fazerem escassez falsa. Quando realmente tem escassez de vaga, eu falo. Quando realmente tem uma data para aumentar, eu faço isso. E deixa eu só falar para vocês aqui. O Valdemir, sabe o Gilvan? Não sei se você viu que tem um aluno lá no desafio que ele se chama Gilvan. Ele até mandou um vídeo também. Eu acho que eu analisei o vídeo dele. O Gilvan, ele estava lá no início do DFB, quando ele participava dessas lives aqui, ele ainda não tinha entrado. Aí ele sempre via a minha live e eu falava assim, gente, vai aumentar, um dia vai aumentar, só eu sei o dia, mas um dia vai aumentar. E ele sempre ficava assim, esse professor não deve estar falando a verdade não. Aí um dia ele entrou na minha live e adivinha, foi o dia que ele queria entrar no DFB, mas já tinha aumentado para 97. Ele falou: Nossa, professor, eu não acreditei em você e agora eu tive que entrar por um investimento maior, mas eu sei que eu estou fazendo um bom investimento. Aí a gente até riu aqui na live e tal, e eu falei: Tá vendo, pessoal? Eu disse que vai aumentar. E realmente, galera, em breve vai aumentar de novo. E por quê, professor? Porque, gente, vocês já perceberam que quanto maior é o investimento que você faz, maior é seu compromisso? E eu quero tornar o DFB cada vez mais uma máquina de resultado. E eu só consigo tornar isso uma máquina de resultado com alunos comprometidos entrando. Não tem como eu transformar esse curso numa máquina de resultado se não entrarem pessoas que realmente querem fazer dar certo. E somente pessoas entrando lá, querendo fazer dar certo, pegando aquelas técnicas que está tudo mastigado lá para você, pegando aquelas técnicas e aplicando, o DFB vai virar uma máquina de resultado. E eu só consigo isso elevando o nível do curso. E elevando o nível do curso, entram pessoas mais comprometidas. Entenderam o jogo? Eu falo o jogo abertamente aqui para vocês. Vai aumentar. E vai aumentar significativamente por causa disso. Porque quanto mais aluno comprometido entra, melhor para mim, melhor para o desafio, melhor para os resultados. Tanto para os seus resultados quanto para os meus, né? Eu dependo desses resultados para vender mais. Cadê aqui? O Valdemir riu aqui. Nossa, a gente riu tanto na live no dia. Eu ri com respeito. Eu até soltei uma gargalhada. Eu falei, ô Gilvan, desculpa, mas eu ri com respeito. Veio e falou, kkkk, eu sei, professor. Mas ele não entrou na época que era. Quanto era no início, gente? O DFB era 47, eu acho. Olha só, o DFB era 47. Aumentou para 97. Depois aumentar para. Não posso dizer. Ô Priscila, clica no link da bio. É só você clicar no link da bio, que ele tá lá, bem aqui, ó. Vai na minha bio aqui no TikTok e o link tá lá. Se você não conseguir encontrar, escreve para mim desafio no direct que a gente te envia o link. Que mais? Que mais? E, teve uma vez, olha o que eu vou compartilhar. O valor do curso, José, é 97, tá? O do desafio. O desafio é 97 e o workshop é 37. O valor do curso mesmo, do desafio, é 97. Acabei de passar na OAB, já respondi aqui. Eu pulei alguém? Pulei alguém? Não. Antes de eu terminar essa live, olha o que eu vou falar aqui para vocês. E eu vou dizer isso daqui para vocês, porque eu sei que tem muita gente aqui que empreende. Eu sei que tem muita gente aqui que é empresária ou faz renda extra. Ontem, teve uma pessoa que ela perguntou assim para mim: Professor, é de graça o curso? O seu desafio é de graça? Eu falei: Não. Tem algum curso de graça? Não mais. Gente, eu já tenho muitos anos aqui nessa área de oratória e comunicação e posso dizer para vocês que lá no início, os primeiros 2 ou 3 anos da minha carreira,
No momento 97 não dá para mim. Priscila, então se a sua questão é destravar o seu medo, faz o workshop. No workshop você vai aprender técnicas para controlar suas emoções, vencer seu medo de se expressar, e ele é R$ 37. Se você quiser o workshop, é só escrever para mim no direct, porque ele não está na bio, tá? Então escreve para mim no direct comunicação, que ou eu ou a minha equipe vai enviar o link lá para você, aí é só você copiar o link e colar no seu navegador e você faz lá o pagamento e entra no workshop. O workshop já está tudo organizado também, tem técnicas para você controlar a emoção, para você estruturar seu pensamento para falar com mais organização e técnicas de linguagem corporal, conselhos ali de linguagem corporal. E tem material de apoio também, R$ 37. Aí é só escrever no direct, vai lá agora mesmo no direct, escreve comunicação que a gente envia para você. Perfeito, já já chega um link lá para você, tá? Deixa eu falar um ponto para vocês, galera. Uma pessoa ontem perguntou para mim, Rony, é gratuito? E eu falei, não. E o que eu vou passar agora aqui é para quem é empresário, quem é empreendedor, quem está começando a empreender. Olha o que eu vou falar para você, é a minha visão e você pega essa visão aí para você se você quiser. No início da minha carreira, eu oferecia muito workshop, muito treinamento gratuito. Eu já cheguei a oferecer até imersões de um final de semana gratuito. E as pessoas não valorizam. As pessoas não valorizam. E eu sempre entreguei muito. Eu sempre entreguei o meu melhor. Sempre foram ferramentas mastigadas para que realmente a pessoa tenha resultados. E aí, há 3 ou 4 anos atrás, acho que foi uns 3 anos atrás, eu decidi que não ia mais fazer nada de graça. Nada. A não ser que uma ONG, sabe? Uma ONG chega para mim, Rony, nós somos uma ONG de pessoas ali, a gente não tem condições, você faz esse serviço voluntário, aí eu faço uma palestra voluntária. Mas no quesito treinar, destravar a comunicação das pessoas, eu não faço mais nada. Nada de graça. Nada. Quer dizer, de graça aqui, né? Olha só, essa live não tá maravilhosa? Você não tá recebendo diversas técnicas? Isso tá de graça. Isso aqui tá de graça. De boa. Mas meus cursos e treinamentos mesmo, tem que ter algum investimento. Porque eu vou contar isso daqui para vocês. Pega você que é empreendedor aí. Pode discordar de mim tranquilamente se você quiser. Quando eu comecei, principalmente na área educacional, viu? Quando eu comecei a oferecer muito de graça, workshop de graça, tinha gente que teve uma vez um evento que 100 pessoas se inscreveram. Sabe quantas foram? 4 de 100 pessoas. E teve um outro evento que nós inscrevemos 60 pessoas, um workshop gratuito, tudo preparado, tinha até lanche. Isso foi na época no presencial. Tinha até lanche. Sabe quantas pessoas foram? Zero. De 60 inscritas. Zero. Aí eu tomei uma decisão. Meu conhecimento não vai ser mais oferecido desse jeito. Se a pessoa quiser ver uma live, se ela quiser ver um vídeo meu, pode assistir. É de graça. Tá de graça aqui, ó. Apesar de que tem coisas que eu passo aqui para vocês que eu quero cobrar Pix. Mas eu falei de graça não. Então, a partir de hoje, tudo que eu faço assim tem algum investimento simbólico, nem que seja simbólico. R$ 30, 27, 37, tem que ter algum investimento, porque quando você tira do seu bolso, isso é até psicologia humana, viu? Quando você tira do seu bolso, o comprometimento é maior. E quanto menor o investimento que sai do seu bolso, a tendência é que menor seja o seu comprometimento. Eu estou falando isso da gente, eu estou falando de nós, seres humanos. Agora, quanto maior é seu investimento, quanto mais você sente até que dói um pouquinho no bolso, sabe? Que você fala assim, poxa, é um grande investimento, mas eu vou dedicar. Maior é a sua dedicação. Gente, tem gente que paga até muito mais caro e nem sequer se compromete. Agora, imagina pagando muito barato. Agora, o que eu fiz? Eu sei que tem muita gente que no início não tem condições. E eu gosto muito das pessoas que são verdadeiras comigo. Que nem aqui, ó, quando vocês falam, Rony, eu não consigo agora entrar no curso de 97. Tá vendo que a pessoa não desvalorizou o meu conhecimento? Ela só disse assim, eu não consigo no momento. Gente, vocês não têm ideia do tanto que eu valorizo esse tipo de pessoa. Que fala assim, Rony, no momento eu não consigo entrar nesse. Tem uma outra opção? E aí eu faço o workshop e cobro ali R$ 37 para que a pessoa consiga fazer esse investimento em entrar.
porque ela vai ter o comprometimento, ela vai ter a valorização do conhecimento do professor. Teve até uma pessoa ontem que falou assim, gente, tem que investir em alguma coisa, porque o professor dedica o tempo dele, ele faz pesquisa, ele faz estudo, ele estrutura o curso, ele grava o curso. Para entregar para a gente tem que ter algum investimento. Sim. Aí hoje já tem 3 anos, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Não tem nada meu que é gratuito. Nada. E por incrível que pareça, não é nem incrível não. A minha percepção de valor aumentou, as pessoas têm muito mais respeito pela minha autoridade, porque elas sabem que comigo não tem nada gratuito. Entende? Até mesmo entra nessa questão de não é todo mundo que vai acessar. E eu falo isso aqui abertamente com vocês, nós somos adultos, eu não tenho vergonha de falar isso. E eu faço também os workshops porque eu sei que tem muita gente aqui que agora não tem condição de entrar no desafio, mas a pessoa é comprometida. Quem foi aqui que falou que quer entrar agora no workshop? Eu senti comprometimento. E a pessoa vai entrar no workshop. E quando ela aumentar as condições financeiras dela, ela vai entrar no desafio. Eu, a Priscila, aqui, Priscila, olha aqui, gente. É gente assim que eu quero. Entende? Aí ela vai começar pelo workshop. Ela já vai pegar as ferramentas e destravar. Quando ela começar a receber mais, quando ela começar a ter mais dinheiro na conta, adivinha, ela vai fazer. E vai fazer mais, vai fazer mais. Porque ela é uma pessoa investidora. E quando eu falo de investimento, as pessoas acham que investimento é só em bancos, né? Investimento em fundos imobiliários. Não, investimento é em você. Investimento é em você. Obrigado, Priscila. Então hoje eu faço dessa forma, sabe, pessoal? No início eu oferecia muito gratuito, mas era muito desvalorizado, as pessoas não valorizavam. Teve até uma vez que eu fiz um workshop gratuito online. Foi a última vez que eu fiz algo gratuito. Foi no online porque eu queria testar. Não deu ninguém. Ninguém se inscreveu. Vocês acreditam nisso? De graça. Aí eu falei, não, não dá não. Aí quando eu comecei a cobrar, gente, olha, choveu de cliente, choveu de gente. Porque as pessoas gostam de sentir essa questão mesmo de que eu estou investindo em mim, eu estou fazendo esse investimento. É um conselho para vocês. Melhor investimento e retribuição, isso aí. E Priscila, parabéns pela sua decisão, viu? E eu já falo para você, já te garanto, em breve você vai ter condições de entrar no DFB. Em breve você vai ter condições de pagar cursos, treinamentos até fora do Brasil. Já estou até profetizando para você, fora do Brasil, você vai ser uma menina que vai crescer muito, uma mulher que vai crescer muito, porque você já vê o valor de investir no seu conhecimento. E em breve você vai destravar, viu? Aproveita bastante, entra lá no workshop, pega as técnicas de controle emocional que você vai aprender, pega as técnicas de controle do pensamento ali, de organizar o pensamento e comece a comunicar daquele jeito. E quando você tiver condições, entra no desafio Fale Bem. Fechado? Galera, eu vou sair aqui. Eu esqueci de falar alguma coisa, gente? Acho que não. Eu falei ali das síndromes. Tem uma outra síndrome, mas eu vou deixar para outro dia, porque já são 10h05. Meu Deus, 10h57. Hoje bati meu recorde aqui, fiz 2 lives. Amém, eu tenho fé. Cuida das pessoas com deficiência, sou mãe atípica e minha luta é grande. Olha só, gente. Priscila, você é uma guerreira, viu? Parabéns por isso. Parabéns, não desista não. Tem momentos na nossa vida, gente, que a gente acha que a gente não vai ter força, sabe? A gente acha que não vai ter força. E tem dias que a gente até pensa assim, como é que eu consegui ter forças pro dia de hoje? Mas eu quero ler algo aqui para você, cadê? Ah, não tô com o livro agora. Mas tem um livro que ele diz mais ou menos assim, ó. Não existe nenhuma dificuldade que não venha com uma semente de retribuição, de conquista. Toda prova, toda dificuldade, ela vem com a sua semente de conquista. Acredite nisso, Priscila. Acredite nisso. Você é uma guerreira. Olha aqui, galera, olha só. Ela cuida das pessoas com deficiência, ela é mãe atípica. E mãe atípica tem uma luta dobrada. E ela tá aí, ó, investindo nela. Vai começar agora com o workshop, vai investir nela. E não tem como, Priscila, com essa força que você tem, não tem como. O sucesso é uma questão de tempo só. Não é questão de ir se, é questão de tempo.
sempre falo, uma pessoa que é determinada, que ela luta, e mesmo naqueles momentos mais difíceis ela continua, não é questão de se, é questão de quando. E tá vendo que o quando ele vai chegar? O se ninguém sabe, o quando ele chega. E vai chegar para você, viu? Passei no AB para os PCDs, olha só. Parabéns, viu? Sua história já é linda. Linda, linda, linda. Passou no AB, em breve vai ser uma comunicadora poderosa e forte. Vai aprender técnicas de oratória para se comunicar bem. Amém, amém. Muito bom, galera. Tô saindo, são 11 horas. Olha isso aqui, eu acho que eu vou até tirar um print. Primeira vez que eu faço uma live até às 11 da noite. Tá vendo isso? E eu fiz 2 lives hoje, por isso que eu tô com a voz aqui. Eu tô com a voz aqui até rouca. Até amanhã, pessoal. Amanhã eu não garanto se eu vou estar aqui ou pela tarde ou pela noite, porque depende muito do meu atendimento, que eu tenho mentoria também de oratória, eu faço atendimento, eu tenho aulas ali para gravar, eu tenho conteúdo também para gravar. Então, se eu aparecer aqui, vai ser ele pela tarde ou pela noite. Fechado? Ou os dois, se tiver tempo, os dois. Fui. Abração para vocês.